Israel Adesanya e Marvin Vettori se enfrentam amanhã na luta principal do UFC 263. Eles já se enfrentaram uma vez, anos atrás. Quem venceu foi o Israel Adesanya por decisão dividida. Foi a segunda luta dele no UFC. Passou muito tempo, o Adesanya virou campeão e agora eles vão se enfrentar de novo. Nesse vídeo eu vou dar o meu palpite, quem eu acho que vence e por quê. Mas antes de começar, clica no like aqui embaixo para você não esquecer e já se inscreve no canal se você não tiver inscrito, ativa o sininho e etc, né? Então vamos lá. Para fazer esse vídeo eu reassisti a primeira luta entre eles, né, para refrescar a minha memória, e o primeiro e o segundo round para mim foram do Adesanya. O primeiro foi um pouquinho mais equilibrado, mas mesmo assim eu não tive muita dúvida para pontuar o round para Adesanya. O segundo foi mais claro ainda e o terceiro foi claro para o Vettori, né? Não teve dúvida também. Então para mim a pontuação de 2-1 para Adesanya é bastante clara, né? Foi uma decisão dividida, mas mesmo nos sites especializados a grande maioria deu vitória por Adesanya por 2-1, né? Só dois sites especializados ali, na verdade, duas pessoas de dois sites ali especializados que deram a vitória para o Marvin Vettori. Enfim, reassistindo a luta, o que deu para perceber? Deu para perceber o abismo que existia tecnicamente ali na trocação de um e do outro. O Marvin Vettori teve muita dificuldade de encontrar a distância, o volume não era tão grande, a precisão não era boa, não encontrava a distância, não tinha tanto punch também. O Adesanya controlava muito mais fácil a distância, trocava de base, esquivava perfeitamente bem, contra-golpeava melhor, enfim, tinha uma diferença gigantesca ali. O Vettori tentou ali algumas quedas, né? Ele tentou impor um jogo que seria mais fácil ele vencer, que foi o que ele fez ali no terceiro round. Poderia ter tentado isso antes, na verdade ali até na quantidade de quedas, né? Tendo aqui as estatísticas, né? O Vettori tentou 6 quedas, né? E ele conseguiu realizar, né? Conseguiu executar 2, né? Então só 33% ali de precisão, e quando conseguiu derrubar no terceiro round, pelo menos conseguiu controlar e conseguiu levar o round, né? Mas pelo condicionamento físico ali, pelo que mostrou os dois já estavam um pouco desgastados. Era uma luta só de 3 rounds também. Isso agora vai fazer diferença na revanche, que tem 5 rounds. Mas falando sobre quedas, né? Se a gente pegar do lado do Adesanya, na primeira luta dele no UFC, ele sofreu ali 15 tentativas de queda. Ele tomou 3, né? Então 20% das quedas ali, né? Contra o Vettori eu já acabei falando. Depois dessa luta com o Vettori, né, só pra gente ter uma noção, ele lutou contra o Brad Tavares, que tentou ali 12 quedas no Adesanya e conseguiu realizar apenas uma. Depois a gente tem a luta contra o Derek Brunson, né, que o Adesanya fez, que é um bom wrestler, né? O Brunson tentou ali 7 quedas e não conseguiu aplicar nenhuma. Depois a gente teve ali contra o Anderson Silva, que ali não teve tentativa de queda, né? A luta foi inteira na trocação. Depois a gente teve aquela luta do ano do Adesanya contra o Kelvin Gastelum, que o Gastelum tentou 9 quedas e conseguiu apenas uma. Gastelum, que também é um excelente wrestler. Depois ali a gente teve contra o Whittaker, que não teve tentativa de queda. Depois a gente teve a luta contra o Yoel Romero, que o Romero tentou 3 quedas ali e também não conseguiu derrubar nenhuma vez. Quase também não teve movimento naquela luta, né? E a gente teve a luta contra o Paulo Costa, contra o Paulo Borrachinha, que não teve tentativa de queda do Borrachinha. E aí, na última luta dele, que foi uma derrota contra o campeão Jan Blachowicz, o Blachowicz tentou ali 5 quedas e conseguiu derrubar em 3, né? Mas aí uma outra categoria e tal. Enfim, o que dá para perceber com essas estatísticas, né, é que não é muito fácil colocar o Adesanya para baixo. E em uma luta de 5 rounds tem essa incógnita de conseguir misturar a performance, a pressão, as quedas com o seu condicionamento físico. Não pode gastar muita energia para isso. Então acho que nessa luta de 5 rounds eu concordo com o favoritismo das bolsas, né, que estava ali 65 até quase 70% de favoritismo. Na minha opinião é até um pouco mais, porque eu particularmente, apesar de achar que o Marvin Vettori evoluiu, achar que até na técnica em si para colocar para baixo, mesmo no condicionamento físico, na força, eu acho que no geral o Vettori evoluiu, mas eu não acho que é o suficiente para uma luta de 5 rounds, onde tecnicamente em pé o Adesanya está ainda melhor, ainda mais perigoso, e eu não acho que nesse quesito o Vettori evoluiu o suficiente para tentar chegar próximo do Adesanya, né, no nível ali de competitividade da trocação. Ou seja, o Vettori não vai conseguir trocar de novo, não
acho que ele vai ter velocidade, distância, não vai conseguir ter volume para tocar o Adesanya o suficiente. E nas quedas, que seria o outro caminho, ele eventualmente pode sim conseguir derrubar, né? Apesar de ser bem difícil, como eu mostrei aqui, mas é uma luta de 5 rounds, então ele precisaria de muitas quedas, de muito controle para conseguir ali vencer nos pontos ou no chão. Se conseguisse uma finalização, um nocaute técnico, seria o ideal. Mas a gente já viu que o Adesanya consegue levantar quando ele cai por baixo, e se ele não levanta, ele se defende bem. Mesmo nos meios pesados, por baixo ele não foi finalizado e não sofreu nocaute técnico, isso enfrentando o campeão do meio pesado. Então eu acho que o Marvin Vettori tem uma tarefa muito difícil. Basicamente o meu palpite é baseado nisso. Eu acho que o Adesanya tem ali de 70% a 80% de favoritismo, um favoritismo bem grande, porque basicamente eu acho que o footwork dele vai fazer a diferença ali, né, para ele se movimentar, manter a distância como ele fez na primeira luta. Quando ele não tem a distância ali na movimentação, ele tem a esquiva muito boa. Quando não esquiva, às vezes toma golpe, ele contra-golpeia de forma rápida e com muita explosão. Então eu acho que é uma tarefa muito difícil. Não estou dizendo que é impossível o Marvin Vettori vencer o Adesanya, ele pode sim vencer, pode se tornar o campeão, mas falando de probabilidades, eu acho muito difícil, porque ele não tem muito caminho, né? Seria as quedas, mas não acho que ele consegue impor 5 rounds de pressão no Adesanya, que é um cara que se defende bem das quedas e que não é tão dominado ali por baixo. Não dominado no sentido de você cozinhar a luta, isso tudo bem, né? Mas dominar a ponto de você conseguir encaixar uma finalização, né? Ou dominar a ponto de conseguir espancar ele ali no ground and pound. Então é uma tarefa muito difícil para o Marvin Vettori. É uma luta bastante interessante, mas sinceramente, reassistindo a primeira luta e levando em consideração a evolução dos dois, né? Eu acho que o Adesanya está muito mais mortal na trocação. Eu acho que dessa vez o Adesanya vai conseguir tirar a dúvida da galera, vai conseguir um nocaute técnico aí em cima do Marvin Vettori. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua, né? Comenta aqui embaixo, deixa aqui o seu palpite e a sua análise, né? Mesmo que breve, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o Vettori vai conseguir impor pressão, derrubar, controlar e vencer a luta, ou mesmo finalizar, nocautear, enfim, comenta aqui embaixo para eu saber. Deixa o seu like, eu já falei, se inscrever também já falei, então é isso. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!